Olá, amigos e amigas. É um prazer tê-los conosco neste profundo e transformador vídeo de hoje. Você já experimentou a sensação de orar e buscar a Deus e sentir um vazio inexplicável em seu coração, faltando um pedaço, faltando algo que você não consegue explicar? A busca pela presença de Deus pode levar ao anseio e à frustração, especialmente quando parece que Ele está distante de nós. Se você já se sentiu assim, saiba que você não está sozinho, tá? Pois eu mesmo já passei por essa mesma experiência e entendo o quanto isso pode ser confuso e desconcertante. Muitas pessoas me perguntam: como posso viver repleto do Espírito Santo de Deus? Como posso experimentar a presença e o poder de Deus em minha vida todos os dias? Se essas dúvidas já circularam pela sua mente e pelo seu coração, você está exatamente onde deveria estar hoje, pois esta dúvida não fará mais parte da sua vida em nome do Senhor Jesus. A Bíblia, a Palavra de Deus, nos oferece respostas claras, objetivas, poderosas e, acima de tudo, transformadoras que mudam a nossa vida para sempre. Fique comigo até o final deste vídeo, pois juntos iremos mergulhar nas Escrituras e descobrir como ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você já parou para pensar por que, mesmo sendo um cristão comprometido, às vezes sente que sua fé não está completa? Pode ser que você leia a Bíblia diariamente, ore fervorosamente e participe ativamente dos cultos da sua igreja, mas ainda assim sinta a ausência de algo essencial, como se Deus estivesse distante. É uma dúvida comum. Muitos de nós já a enfrentaram em algum momento da vida. Houve um tempo na minha vida em que eu clamava por mais da presença de Deus, mas a sensação era de que minhas orações apenas ecoavam, sem alcançar a presença divina, sem alcançar o alvo. Foi a partir desse sentimento de frustração que eu comecei a buscar mais profundamente o que a Bíblia realmente ensina sobre o Espírito Santo. E essa busca transformou tudo para mim. A palavra de Deus deixou claro que viver cheio do Espírito não é um mistério reservado a um pequeno grupo de privilegiados. É, na verdade, uma promessa acessível a todos os crentes, uma oferta de comunhão e força para aqueles que desejam seguir a Cristo com sinceridade de coração, vivendo o propósito. Se você anseia por uma vida espiritual vibrante e repleta de paz e propósito, cheio do Espírito Santo de Deus, este vídeo será seu guia. Hoje responderemos a 3 perguntas fundamentais que podem ajudá-lo a viver a plenitude que Deus prometeu a cada um de nós. Essas questões são centrais para a vida de muitos crentes e a Palavra de Deus possui respostas definidas para cada uma delas. Questão 1. O que significa estar cheio do Espírito Santo de Deus? Para começarmos, precisamos esclarecer o que realmente significa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é uma questão vital, pois muitos de nós já ouvimos essa frase, mas nem sempre compreendemos seu significado verdadeiro. Estar cheio do Espírito Santo envolve viver sob a agradável e poderosa influência de Deus em todas as áreas de nossa vida. É permitir que a presença dele nos guie e nos oriente em nossas decisões, ações e relacionamentos. Quero compartilhar uma história que ilustra essa verdade. Conheci Ana, uma jovem da nossa igreja, que se aproximou de mim um dia com uma pergunta que ecoava em seu coração. Eu amo Jesus Cristo, oro todos os dias, mas não sinto a presença do Espírito Santo em minha vida. Será que estou fazendo algo errado? Sua frustração era palpável, e muitos de nós já podemos ter sentido o mesmo. Ana era uma cristã comprometida, participava do louvor, ajudava nas atividades da igreja e manifestava sua fé em ações concretas. No entanto, ela se sentia como se faltasse algo crucial em sua jornada espiritual. Contei a Ana que a resposta para sua dúvida estava nas Escrituras. Juntos, lemos uma passagem poderosa, encontrada em 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 16.
Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Expliquei que, se ela aceitou Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo já residia dentro dela. Isso não se baseia em sentimentos, mas em uma promessa inabalável de Deus. Ana parecia surpresa ao perceber que não era necessário sentir algo especial ou extraordinário para saber que o Espírito Santo estava presente em sua vida. Claro que quando adoramos a Deus, podemos sim sentir um arrepio que concretiza a presença do Espírito Santo em nós. Mas havia ainda mais a ser revelado. Mostrei a ela outra passagem, em Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz: o apóstolo Paulo adverte que não devemos nos embriagar com vinho, pois ele leva à dissolução. Mas ao invés disso, devemos nos encher do Espírito Santo. Isso é uma ordem clara de Deus. Não é uma sugestão, mas um chamado para que seus filhos vivam uma vida cheia do Espírito de Deus. Essa plenitude é a vontade de Deus para nós. E eu expliquei como isso se traduz em uma vida onde a presença do Espírito Santo guia nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações diárias. Ana ficou impressionada ao perceber que viver cheio do Espírito Santo de Deus não era apenas uma opção, era uma exigência divina. Essa nova compreensão a motivou a buscar um relacionamento mais profundo e íntimo com Deus. Então, discutimos um tópico que pode ser um obstáculo em qualquer vida cristã: o pecado. A Bíblia ensina que o pecado pode atuar como uma barreira que bloqueia o fluir do Espírito de Deus em nossas vidas. Ana confessou que guardava ressentimentos em relação a uma amiga devido a uma desavença antiga. Apesar de acreditar que aquilo não era um grande problema, ela estava ignorando um aspecto que efetivamente interferia em sua comunhão com Deus. Ao entender que precisava confessar essa mágoa, Ana experimentou uma transformação. Ela começou a orar, agradecendo a Deus pela promessa de que o Espírito Santo já residia em seu interior e pedindo que ele removesse qualquer obstáculo criado pelos pecados não confessados. Semanas depois, Ana voltou à igreja e algo estava diferente. Ela radiava uma nova luz, um brilho que chamava a atenção. Sinto uma paz que nunca experimentei antes, disse ela. Mesmo nos dias mais comuns, sei que Deus está comigo. O que mudou? A mudança estava na compreensão de que a presença do Espírito Santo em sua vida não dependia de emoções intensas, mas do compromisso dela em buscar a plenitude de Deus. A Bíblia nos oferece verdades essenciais a respeito dessa questão. Primeiramente, se você é cristão, o Espírito Santo de Deus já habita em você. Estar cheio dele não é apenas uma questão de sentir, mas de confiar naquilo que Deus afirma em sua palavra. Em segundo lugar, Deus nos ordena a nos encher do Espírito. Essa é sua vontade clara para nós, e ele nos capacita para obedecer. Finalmente, o pecado pode obstruir a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Se há algo em seu coração que precisa ser confessado, seja orgulho, inveja, amargura ou desonestidade, isso pode estar bloqueando a plenitude que Deus deseja derramar sobre a sua vida. Compreender essas verdades é fundamental. A Bíblia não fornece uma fórmula mágica para viver cheio do Espírito Santo de Deus, mas orientações práticas nos ajudam a compreender. Nos primeiros séculos de cristianismo, os crentes sabiam que uma vida normal de fé está repleta do Espírito de Deus. Hoje, muitos se sentem confusos, mas a palavra de Deus nos aponta o caminho claro. Quando você sabe que o Espírito habita em você, que Deus deseja enchê-lo, e que o pecado deve ser confessado, você está pronto para avançar em sua caminhada de fé. Questão 2. Como saber se estou vivendo sob o controle do Espírito Santo de Deus? A segunda pergunta que devemos explorar é: como saber se estou vivendo sob o controle do Espírito de Deus? Essa é uma indagação importante, pois todos nós desejamos ter a certeza de que o Espírito Santo de Deus está guiando nossas vidas.
A Bíblia nos proporciona uma resposta clara e gostaria de compartilhar uma história que ilustra essa verdade com vocês. Já deixa seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares para os ajudar a ser cheios do Espírito de Deus. Conheci Marcos, um empresário que parecia ter tudo sob controle. Uma vida financeira maravilhosa e negócios de sucesso, uma família linda e uma casa confortável. No entanto, ao vir conversar comigo sobre sua vida, ele disse: "Minha fé parece tão fraca. Eu sinto que Deus está tão distante de mim, um vazio em meu interior." Mesmo sendo um cristão ativo há anos, frequentando a igreja e contribuindo generosamente com a obra de Deus, sua vida espiritual parecia seca como um deserto. Curioso, perguntei a Marcos: "Quem está realmente decidindo o rumo da sua vida no momento, você ou o Senhor Jesus?" Ele hesitou, porque sabia que a resposta não era a que ele desejava. Marcos, em essência, queria controlar tudo: seus negócios, sua família e até mesmo sua vida espiritual. Ele acreditava que podia administrar sua relação com Deus da mesma forma que gerenciava sua empresa e seus negócios. Mostrei para ele uma passagem que diz: "Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne." Em outras palavras, a mensagem é: viva de acordo com a orientação do Espírito Santo e não se deixe levar pelos desejos da carne. Isso em Gálatas, capítulo 5 e versículo 16. Expliquei que viver sob o controle do Espírito significa entregar o comando de toda a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, permitindo que Ele seja o Senhor de todas as áreas da sua vida, seja amorosa, financeira ou espiritual. O verdadeiro significado do pecado é, no seu âmago, querer fazer as coisas à nossa maneira, do nosso jeito, colocando nosso ego no centro, em vez de fazer do Senhor Jesus o centro de tudo. Para Marcos, isso significava reconhecer que seu orgulho e autossuficiência eram de fato pecados. Ele confessou para mim que costumava tomar decisões importantes sem buscar a orientação e direção de Deus, confiando apenas na sua própria inteligência e na força do seu braço. Como um desafio, pedi que começasse cada dia orando: "Senhor, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida. Guia-me, Senhor." Além disso, o encorajei a confessar qualquer pecado que viesse à sua mente, fosse falta de fé, orgulho ou autossuficiência. A Bíblia nos garante: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Marcos levou esse ensinamento a sério. Ele começou a entregar suas decisões a Deus, incluindo até mesmo as pequenas, como lidar com um funcionário difícil no trabalho ou como reservar tempo para passar com sua família. Após vários meses, Marcos retornou para compartilhar uma alegria que eu nunca tinha visto antes. Ele disse: "Algo mudou em mim. Não que tudo esteja perfeito, mas sinto uma paz e leveza interior que nunca havia sentido." Como então você pode saber se está vivendo sob o controle do Espírito de Deus? A Bíblia nos oferece pistas. Quando você realmente entrega sua vida ao Senhor Jesus, começa a notar os frutos do Espírito Santo se manifestando na sua vida. Descreve os frutos do Espírito Santo como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e declara que não há lei contra essas coisas. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Esses frutos não são necessariamente emoções extraordinárias, mas sim evidências claras da presença e atuação do Espírito Santo em sua vida. Pode ser que você perceba uma calma que não tinha durante uma crise, uma paciência que surge quando alguém te irrita e tira do sério, ou uma força sobrenatural para perdoar aqueles que te ofenderam.
Esses são sinais claros de que o Espírito está no comando da sua vida. Entender que viver sob o controle do Espírito Santo requer confissão e entregas diárias. Isso é crucial. Confesse seus pecados diante de Deus, como nos ensina a palavra, e ore diariamente: Senhor, guia meus passos. Quando você faz isso, o Espírito Santo começa a moldar sua vida como um rio que flui suavemente, levando você rumo ao propósito que Deus tem para você. Questão 3. Por que às vezes não sinto a presença do Espírito de Deus? A terceira pergunta, e talvez a mais angustiante para muitos, é: por que eu não sinto a presença do Espírito Santo? Essa questão toca o coração de muitos crentes que anseiam mais de Deus, mas em certas ocasiões um vazio inexplicável parece dominá-los. Uma história que ilustra essa questão é a de Mateus, um jovem que me procurou logo após um culto. Ele confessou: eu oro, leio as Escrituras, mas ainda sinto que falta alguma coisa na minha vida. Como sei que estou cheio do Espírito Santo de Deus? A história de Mateus nos lembra de uma verdade bíblica que pode transformar nossas vidas. Mateus era um cristão fervoroso, mas vivia aguardando um sinal grandioso que confirmasse a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Ele se via cercado por outros crentes que comentavam sobre experiências espirituais intensas, viver momentos de arrepiantes emoções durante o louvor ou receber profecias de Deus. E ele pensava: por que isso não acontece comigo? Era como se ele se sentisse em falta com sua fé. Entretanto, pedi que Mateus abrisse a Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 11, onde a Escritura diz: o apóstolo Paulo ensina que os crentes devem se considerar mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. A mensagem central é que, por meio do batismo em Cristo, os crentes foram sepultados com Ele na morte e ressuscitados para uma nova vida em Deus. Essa nova vida é uma vida em que eles não são mais escravos do pecado, mas servos de Deus. A palavra considerai implica que devemos tratar algo como verdade, reconhecendo que já é realidade. É como um comerciante que registra uma venda nos livros, pois ele tem plena convicção de que o pagamento já foi feito. A Bíblia ensina que, quando entregamos nossas vidas a Cristo e pedimos para sermos cheios do Espírito, Deus cumpre sua promessa. Não precisamos esperar por um sinal visível ou por emoções sobre-humanas. Precisamos crer na palavra de Deus e viver segundo ela. Desafiei Mateus a viver essa verdade, a começar cada dia orando: Senhor, creio que o teu Espírito está em mim. Hoje escolho seguir a tua vontade. Além disso, encorajei-o a, ao final de cada dia, refletir sobre onde viu Deus agir em sua vida. Poderia ser em uma escolha sábia que ele fez, uma paz inesperada que experimentou, ou uma oportunidade de ajudar alguém. Esses são sinais da obra do Espírito Santo, mesmo sem emoções intensas. Um mês depois, Mateus me enviou uma mensagem entusiasmada. Não sei como explicar, mas estou experimentando uma nova confiança. Ele compartilhou como, em um dia comum, decidiu ajudar um colega de trabalho e percebeu que Deus o usou naquele momento. Sinto que o Espírito de Deus está comigo. A transformação na vida de Mateus ocorreu porque ele parou de buscar por sentimentos e começou a crer na palavra de Deus. Então, por que você pode não sentir o Espírito Santo em sua vida? A Bíblia mostra que isso pode acontecer por várias razões. Às vezes, estamos focados em emoções em vez de verdade. Deus não promete arrepiar sua pele todos os dias, mas garante que o Espírito Santo está com você a cada instante da sua jornada. É também verdade que, em outras ocasiões, a ausência do Espírito Santo pode estar ligada a um pecado não confessado, como rancor, mágoa ou orgulho, ou uma falta de confiança nas promessas de Deus. A Bíblia nos convoca a viver pela fé e não pela vista. Para isso, faça duas coisas simples, mas profundas. Primeiro, creia na promessa de Deus.
Todos os dias, agradeça a Ele pelo Espírito Santo e viva na certeza de que Ele está te guiando. Em segundo lugar, ao final de cada dia, pergunte-se: onde Deus atuou em minha vida hoje? Pode ter sido em uma conversa que trouxe paz, em uma decisão que refletiu amor, ou em uma força interior que você não consegue explicar. Quando você entra nessa prática, começa a perceber que o Espírito Santo está mais presente em sua vida do que você imaginava. Não se trata de fingir ou buscar uma experiência emocional. É confiar que Deus sempre cumpre suas promessas. Ao refletirmos sobre tudo que aprendemos até agora, quero convidá-lo a considerar algo ainda mais profundo. Neste discurso, você descobriu o que a Bíblia ensina sobre viver cheio do Espírito Santo. Entendeu que isso envolve deixar Deus guiar sua vida? Que você pode saber que o Espírito de Deus está no comando ao observar os frutos que Ele produz e que o vazio que você sente pode ser superado através da fé e da confissão. No entanto, imagine-se ao final de um dia longo e cansativo, ainda carregando um peso no coração, talvez uma mágoa não resolvida, um pecado oculto ou uma dúvida que faz com que você hesite em seguir em frente. Você não precisa carregar esse peso. A Bíblia afirma que Deus deseja libertá-lo para que você viva a plenitude que Ele prometeu. Receber o Espírito Santo de Deus é algo maravilhoso. É um encontro verdadeiro com Deus. Então procure se limpar, deixar todo o pecado para trás. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único e exclusivo Salvador, faça isso agora mesmo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como único e exclusivo Salvador da minha vida. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, não somente hoje, mas amanhã e sempre. E gostaria de pedir para você: deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus irmãos na fé, pois Deus vai abençoar a vida deles através de você e que você seja cheio da presença de Deus. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.